Sabe aquela história que até o próprio mestre do terror, o Stephen King, achou que era pesada demais para publicar? Pois é, hoje a gente vai desenterrar os segredos de O Cemitério e tentar entender por que essa obra é um estudo tão profundo e perturbador sobre a dor, o luto e a loucura. Então, a história apresenta a família Creed. Eles estão se mudando para uma casa que parece um sonho em Ludlow, no Maine, buscando um pouco de paz. Temos o Louis, que é médico, super racional, a Rachel, esposa dele, e os dois filhos pequenos, a Ellie e o Gage. Mal sabem eles que essa tranquilidade toda é só uma ilusão prestes a ser completamente estilhada. Logo, no comecinho do livro, a gente já se depara com essa frase. E olha, isso aqui não é só para soar poético, não. É, basicamente, a ideia central da obra inteira. O Kim já avisa de cara, essa é uma história sobre como a gente não consegue aceitar a morte e sobre os segredos terríveis que essa negação pode guardar. A partir de agora, vamos começar a analisar a arquitetura da dor que o Kim constrói. Vamos ver como o luto pode ser sedutor, quase como um chamado, que nos leva até a beirada da sanidade, quando a gente simplesmente não consegue aceitar uma perda. A tensão da história já começa no mapa do lugar. De um lado da casa tem uma rodovia movimentadíssima, que é o símbolo da morte moderna, sabe? Rápida, brutal, sem sentido. Do outro lado, uma floresta antiga que esconde um tipo de perigo completamente diferente. E a vida da família Creed está ali, espremida no meio dessas duas ameaças. Para entender de verdade o horror desse romance, a gente precisa primeiro dar uma olhada na sua geografia simbólica. Porque os lugares em O Cemitério não são só cenários, eles são, na verdade, representações da nossa alma quando a gente enfrenta a perda. E aqui a gente vê os dois cemitérios, um do lado do outro. Primeiro tem o cemitério de bichos, com esse rinho de grafia que já mostra que é coisa de criança. É um lugar triste, sim, mas de aceitação, onde as crianças da cidade aprendem a lidar com a dor. Mas um pouco além dele, fica o antigo cemitério Micmac. E aí, a conversa é outra. Esse é um lugar de negação, que oferece uma promessa terrível, a chance de quebrar as regras da natureza. E essa citação do Judd Crandall, o vizinho mais velho, amarra tudo de um jeito brilhante. Ele usa essa metáfora para dizer que o solo mais perigoso não é o da floresta, não. É o do coração humano. Um coração que se recusa a sentir, que enterra a dor e os segredos bem fundo, torcendo para que nada brote dali. Mas sempre brota. O caminho para a tragédia aqui não começa com maldade pura. Pelo contrário, ele é todo pavimentado com o que parecem ser as melhores e mais amorosas intenções. A primeira grande quebra de regras do Louis nasce de um ato de amor. Para evitar que a filha sofra com a morte do gato, ele, um homem da ciência, resolve tentar consertar a morte, usando uma lógica para justificar o irracional. Parece um passo pequeno, mas é ele que abre a porta para a própria condenação. A volta do gato não é só um evento sobrenatural, é a manifestação física de uma falha muito humana. Essa recusa desesperada de deixar ir, de aceitar que certas coisas simplesmente não têm conserto. Agora, vamos avançar um pouco na história para ver como essa ideia é levada ao seu extremo, ao seu horror máximo. É aqui que o luto não só causa tristeza, mas destrói completamente a racionalidade. Se o primeiro ato foi um teste, digamos assim, o segundo é a catástrofe. A história sai de um erro trágico e mergulha de cabeça num abismo de pura loucura. A morte do pequeno Gage é o centro da explosão nuclear da história. É o que empurra o Louis do luto para uma missão desesperada e totalmente insana. A dor é tão grande, tão avassaladora, que a lógica simplesmente deixa de existir para ele. É aqui que essa palavra transgressão se torna a chave de tudo. A decisão do Louis de trazer o próprio filho de volta vai contra a lei da natureza, a lei da moral, a lei do espírito. Ele sabe, ele sente que está cruzando uma linha que nunca, jamais deveria ser cruzada. Essa talvez seja a frase mais arrepiante e icônica do livro. O Jude fala isso como um aviso final. E o pior é que, em algum lugar lá no fundo, o próprio Louis sabe disso. Ele sabe que o que pode voltar de lá não vai ser o seu filho. Mas o luto dele é tão profundo e a esperança é tão cruel que ele ignora essa verdade, por uma chance, por menor que seja. A conclusão desse livro é devastadora. E não é sobre redenção ou sobre aprender uma lição.
É sobre a natureza cíclica e destrutiva de um luto que não é vivido, de uma dor que a gente se recusa a sentir. A sequência final de eventos é brutal e muito rápida. Olha isso. No primeiro dia, ele comete o ato. No segundo, o horror volta. No terceiro, a tragédia só aumenta. E Louis, ele não aprende. No quarto dia, ele repete o erro, convencido de que dessa vez vai dar certo. A loucura se instalou de vez. A conclusão que fica é que o verdadeiro horror em um cemitério não vem de zumbis ou de espíritos do mal. Ele vem de algo muito mais próximo da gente, da maneira como o amor mais profundo do mundo, quando é confrontado com a perda absoluta, pode se transformar numa força de destruição total. E no fim, é essa pergunta que fica ecoando muito tempo depois de terminar o livro. É uma reflexão muito inquietante sobre os limites da nossa própria força diante do inevitável e até onde uma pessoa seria capaz de ir para negar o fim.